Basta circular um pouco por Porto Alegre para ver um cenário que se tornou comum por aqui: a quantidade de fios de luz emaranhados nas árvores. Em alguns pontos, galhos cresceram em volta dos fios. O cenário apresenta riscos para a população. Toda vez que uma árvore tiver contato com a rede média ou alta, tu não pode expor um servidor ao risco elétrico. A CE Equatorial trabalha em conjunto com a prefeitura. Algumas vezes é necessário desligar a rede elétrica daquela região e aí a prefeitura atua de forma conjunta. Atualmente a gente tem reuniões quinzenais com a Prefeitura de Porto Alegre, onde a gente trata com a Secretaria de Serviços Urbanos o manejo de vegetação em Porto Alegre. Esse manejo de vegetação, em relação à Equatorial, a responsabilidade é fazer a execução de podas, em que a gente utiliza hoje equipes específicas que trabalham com a rede energizada, evitando que esse contato provoque interrupção no fornecimento. Com muita frequência, a população relata dificuldades para conseguir que o serviço de poda seja realizado, mesmo em situações de risco. Isso porque, quando procuradas, a Companhia de Energia Elétrica e a Prefeitura acabam empurrando a resolução do caso uma para a outra. O consumidor reclamou para a CE Equatorial, que argumentou que a questão era com a Prefeitura. Então, para o consumidor não importa isso. Ele quer o resultado, ele quer a energia restabelecida. Outro problema recorrente relatado por moradores de alguns bairros de Porto Alegre é a demora em restabelecer o fornecimento de energia elétrica quando falta luz. Eu acho que mais importante do que aumentar o volume diário de podas é ter uma equipe de emergência para atender em casos de vendavais, por exemplo, como aconteceu em janeiro. Lembra que foram 10 mil árvores e tiveram algumas pessoas que ficaram 30 dias sem energia elétrica. A poda de árvores vai além das questões relacionadas à energia elétrica ou ao risco de queda de galhos. Há também a questão da segurança pública. Por isso está sendo montada uma força-tarefa para realizar o serviço nas praças de Porto Alegre e também nas vias em que veículos e pedestres têm dificuldade para circular. A iluminação nas praças ela é muito afetada pelas árvores. Uma moita numa praça pode servir de esconderijo ou pode se tornar um foco de lixo. Então, esse tipo de poda, a gente está montando aqui uma força-tarefa. Vamos começar com 12 praças em Porto Alegre, depois vamos expandir, porque nós temos quase 700 praças, para que a gente faça um trabalho forte também nessa questão do manejo arbóreo. Segundo a CE Equatorial, os chamados da população para a poda que envolve a energia elétrica só deve ocorrer quando o caso for em via pública. Responsabilidade em relação às árvores que estão na área particular, então em propriedade particular, é do proprietário daquela residência ou daquele prédio. E ele tem que fazer contato com a SMAMOS para fazer o manejo adequado dessa vegetação e fazer uma contratação de uma empresa especializada. E se essa vegetação, num primeiro momento, tiver uma possibilidade de contato eventual com a rede de energia elétrica, nos acionar para a gente participar em conjunto quando esse manejo for executado.